Bem, uma rápida revisão sobre embriologia encefálica. Aqui estão algumas das referências, dessas as quais Atlas da Embriologia Humana fora mais utilizada. Essa é uma revisão pessoal, espero e fico feliz se ajudar alguém. Muito bem, aqui você está vendo as 3 vesículas encefálicas primárias ou primordiais: mesencéfalo, rombencéfalo, prosencéfalo. O prosencéfalo, claro, vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai permanecer como encéfalo médio. O rombencéfalo ele vai ter também algumas diferenciações, que com certeza você já estudou. As flexuras, certo? Nós temos aqui a flexura mesencefálica, ou seja, uma dobra na região do encéfalo médio. Flexura cervical, que serve como meio pelo qual nós identificamos o limite entre o rombencéfalo e a medula espinhal em desenvolvimento. Nós temos aqui outra imagem esquemática para representar esse início embriológico, né? Você tem aqui o prosencéfalo, representado pelo número 1, mesencéfalo, representado pelo número 2, encéfalo médio. Pode perceber que ele está em todos os desenhos. Você tem o rombencéfalo, certo? Ele é o rombencéfalo representado aqui pelo número 3. E aí você tem 4 telencéfalo, que já é a diferenciação do prosencéfalo. Então você tem aqui o telencéfalo e o diencéfalo, que são a diferenciação do prosencéfalo. É bem rápido, tá certo de entender aqui. O metencéfalo e o mielencéfalo, o 6 e o 7, que são, né, diferenciações aí do rombencéfalo. E aí você tem mais uma vez a medula espinhal em desenvolvimento. Apenas um desenho esquemático para fazer uma referência geral. Vamos continuar. Aqui você está vendo o canal neural. Você está vendo a região do prosencéfalo, que vai dar origem ao diencéfalo, que vai dar origem ao telencéfalo, certo? E o que é interessante destacar nesse primeiro momento? Você vai ter um suco chamado suco limitante, que ele vai estar aqui, ó, em toda essa região. E ele vai acabar no encéfalo médio. A partir do momento que entrar no prosencéfalo, não teremos mais suco limitante. Outra coisa, no prosencéfalo nós não teremos placa basal, certo? Não teremos placa basal no prosencéfalo, não vai ter a placa do assoalho. Agora, aqui no prosencéfalo, anotei aqui, você vai ter a presença da placa lá e da placa do teto. Esse simples, né? Beleza. Quando nós entramos quando nós percorremos mais alguns dias da formação embriológica, nós vamos ver curvas e dobras. Pois é, essas curvas e dobras, elas são consequência, resultado de mitoses e proliferação de neuroblastos, que vão gerar curvaturas, certo? Então, o excesso de mitose, de proliferação de neuroblastos, vai formar essas curvas aí que você conhece. Aí você tem aqui a placa basal, placa lá. E aí você tem alguns pontos interessantes aqui. Eu vou comentar sobre esse suco aqui, olha aqui, suco limitante. O suco limitante, como eu já falei, ele só vai até o encéfalo médio. Mas se você seguir esse caminho, logicamente, ó, vou começar daqui, suco limitante, suco limitante, suco limitante, suco limitante. Quando você chega aqui, você percebe que existe um caminho ainda. Mas, como nós falamos que não existe suco limitante na região do diencéfalo, do prosencéfalo, o nome desse suco aqui vai se chamar suco hipotalâmico, que nós vamos falar sobre ele mais uma vez. Suco hipotalâmico.
você tem mais um ponto importante aqui nesse desenho esquemático, que é sobre a lâmina terminal. Claro que eu não vou comentar nesse desenho, mas é importante dizer que o terceiro ventrículo, que está aí no diencéfalo, ele é muito importante, ele está correlacionado aí com todos esses ventrículos, eles estão correlacionados com o desenvolvimento normal, fisiológico, sadio desse indivíduo, tá bom? E aí você tem a tal da lâmina terminal. Você lembra do neuróporo rostral? Pois é. O que acontece? O neuróporo rostral, ele se fecha no 25º dia da formação embriológica do indivíduo. Mas acontece que o que fecha esse neuróporo rostral não é nenhuma proliferação de células de neuroblastos que migram da zona do manto, da placa lá, que saem da zona marginal negativo. O que fecha o neuróporo rostral é unicamente a lâmina terminal. Ok? Isso é um ponto aqui super relevante, que não pode deixar passar. Então a lâmina terminal, que vai no 25º dia, causar o fechamento do neuróporo rostral. Então ela fecha o tubo neural, certo? E é importante dizer que o telencéfalo, que está em desenvolvimento, esse aqui, ó, ele começa a crescer e ele abraça o diencéfalo, ele engloba, ele abraça a lâmina terminal, e essa lâmina terminal ela acaba que fica entre o telencéfalo e o diencéfalo. E ali vai se formar nessa lâmina terminal 4 comissuras cerebrais. O que é comissura? Primeira coisa, existem 6 comissuras cerebrais. Dessas 6, 4 estão na lâmina terminal. As outras 2 não fazem parte da lâmina terminal. Muito difícil de entender isso? Não. Simplesmente você vai ver o nome e aceitar. Mas é importante citar isso nesse momento. Bem, você tem nesse ritmo um pouco mais rápido, né? Você tem, ao passar dos dias, algumas diferenciações do diencéfalo. Por exemplo, o telencéfalo, você já sabe, eu acabei de falar, que ele está crescendo e ele abraça, ele cobre, ele engloba tanto a lâmina terminal que vai fechar no 25º dia o neuróporo rostral, quanto engloba o diencéfalo. O diencéfalo, ele se diferencia, ele evagina e forma cálices ópticos. Até coloquei aqui, ó. Ele se evagina, ele realiza algumas dobras e forma esses cálices ópticos, que vão ser as futuras retinas, né? Vão fazer parte aí do que diz respeito do sistema óptico, né? Muito, muito importante. Lembra do terceiro ventrículo? Pois é, ele estava lá na região do diencéfalo, nas imagens que nós vimos. Olha aqui, terceiro ventrículo, região do diencéfalo. Pois é. Na verdade, a cavidade do diencéfalo que vai formar o terceiro ventrículo. E a cavidade do telencéfalo, que está abraçando tudo isso, vai formar os ventrículos laterais, muito importantes. Lá nos ventrículos nós vamos ter os plexos coroides, a produção de um líquido muito importante, que se houver alguma interrupção, por exemplo, no terceiro ventrículo, nós vamos ter algum problema como hidrocefalia. Entre a cavidade do telencéfalo e a cavidade do diencéfalo, nós temos o forame interventricular, muito relevante para podermos citar aqui também. Bem, seguindo passo a passo, tintim por tintim, né? O tempo vai se passando e nós temos um maior desenvolvimento. O telencéfalo agora, ele abraçou completamente o diencéfalo. O telencéfalo agora, ele englobou completamente o diencéfalo.
significa que ele englobou também a lâmina terminal, certo? Aqui, que ela ainda estava fora, aqui no cantinho, ele englobou completamente, certo? E a lâmina terminal, ela está representada por essa linha pontilhada aqui. E aqui você tem o diencéfalo. Quais são os pontos interessantes, além de repetir aquele que já foi dito? Bem, nós vamos ter uma migração de células neuroblastos que vão sair da zona marginal e formar o paleocórtex, o primeiro córtex cerebral, o mais antigo, o mais velho, vamos dizer assim. Depois, essa mesma migração vai estar relacionada com a formação de outros córtex, o paleo-paleo, primeiro o paleocórtex, depois o paleo-paleo e depois o neocórtex. Vou repetir uma coisa que vai ser dito mais para frente. A migração de neuroblastos que vão sair da zona do manto, da região da placa basal, e vão passar e vão sair também. Vão sair de lá e vão sair. Saindo de lá, passam pela zona marginal e migram para determinadas regiões do encéfalo, vão dar origem ao paleocórtex, depois ao paleo-paleo e por fim eles vão dar origem ao neocórtex, bem mais para frente. Vai demorar, tá certo? Bem, falando sobre rombencéfalo, olha aqui, ó, mielencéfalo e metencéfalo. Você tem aqui o mielencéfalo, dá origem ao bulbo e à medula espinhal, o metencéfalo à ponte, certo? São ramificações, né? Elas vão se diferenciar nessas partes. Voltando aqui a falar sobre o diencéfalo, onde tem essa bolinha, significa que foi originado pelo diencéfalo. E quais partes foram originadas pelo diencéfalo? Primeiro, aqui você tem evaginações daqueles cálices, olha aqui, cálices ópticos, tá vendo? Acontece invaginações dos cálices, e aí elas vão formar nervos ópticos, certo? Que futuramente vai formar o quiasma óptico, que é uma comissura que vai estar aí na região lá da lâmina terminal. Legal, né? Então, esse quiasma óptico vem do diencéfalo. Do diencéfalo também você vai ter a neurohipófise, certo? Muito importante. Do diencéfalo você vai ter também uma evaginação chamada epífise, que vai vir a ser a glândula pineal. Nós temos também agora um corte coronal aqui, rapidamente, para poder falar da migração de neuroblastos da zona do manto, da placa alar, para fora da zona marginal, certo? Eu falei basal antes, mas é placa alar. E eles crescem no formato da letra C, e eu vou explicar por quê. Se você já percebeu, óbvio, o cérebro, ele tem um formato arredondado. Então, acelerando um pouco o processo aqui, neuroblastos primeiro vão migrar e formar a primeira migração de neuroblastos, saindo lá da zona marginal, vão formar o arquicórtex, que futuramente vai formar o hipocampo. Futuramente você vai ter uma segunda migração de neuroblastos que vai formar o paleo-paleo. O paleo-paleo vai formar o bulbo olfatório. E assim se segue. Certo? Não tem muito segredo isso aqui, não tem muito o que inventar não. Mais um exemplo de neuroblastos na zona do manto, da placa alar, certo? Que vai migrar, certo? Da zona do manto, ali na região do telencéfalo. Repito, eu falei placa basal, mas é placa alar. Eu falei placa basal lá no início, mas é placa alar,
Tá escrito aqui, né? Mais uma vez repetindo, placa alar. Então, os neuroblastos migram da zona do manto, da placa alar, da região do telencéfalo, certo? E passam para da região da região marginal. Passam da região marginal. E aí formam uma capa de substância cinzenta enquanto os hemisférios estão crescendo, certo? Futuramente isso vai ser um neocórtex. Bem, o neocórtex nesse nível ele ainda não está formado. E repito, tem uma observação aqui. Os ventrículos eles vão se formar e vão acompanhar o desenvolvimento encefálico. Eles são extremamente importantes para o desenvolvimento encefálico. Já estamos chegando no fim. Olha que interessante. Você lembra daquele formato circular que nós comentamos, ovalado, dos hemisférios cerebrais? Nós já sabemos que essa migração de neuroblastos forma uma capa de substância cinzenta enquanto os hemisférios estão crescendo, que futuramente vai se tornar no neocórtex no futuro, certo? Mas algumas dessas células elas não migram, elas permanecem no telencéfalo e não é em pequena quantidade, pelo contrário, é em grande quantidade. Chega a se tornar uma quantidade a ponto de ficar muito denso de neuroblastos naquela região. Essa densa quantidade de neuroblastos na base do telencéfalo, que não migra, vai ser responsável pelo formato ovalado dos hemisférios cerebrais. Além disso, essa densa quantidade de neuroblastos na base do telencéfalo, né, vai ser responsável por, além do formato ovalado dos hemisférios cerebrais, que eles vão ganhar o nome nesse período de corpo estriado ao decorrer do desenvolvimento, certo? Além disso, esses neuroblastos, essa densa quantidade de neuroblastos, que vai ser chamado de corpo estriado, enquanto eles têm a função de corroborar, facilitar o formato ovalado dos hemisférios cerebrais. Quando tudo estiver formado, eles vão ganhar outra função e vão perder esse nome. Então é basicamente um apelido que não tem mais sentido, né? Você coloca o nome daquela pessoa de, não sei, qualquer coisa, não sei. Você coloca um apelido naquela pessoa porque ela tem uma dificuldade ou tem uma característica muito singular. E aí ela vai e muda aquela característica singular e não tem mais sentido você chamar ou se referir a ela com aquele nome, certo? Então, o corpo estriado, ele ou melhor, essa quantidade densa de neuroblastos só vai ser chamado de corpo estriado durante essa formação embriológica, né? Porque ela vai ter a função de deixar um formato ovalado dos hemisférios cerebrais, certo? E vai corroborar aí para formar, para dar esse formato, ponto. Isso durante a fase embriológica. Agora, o tempo vai passando, as coisas vão se formando, os hemisférios cerebrais já estão formados, não precisam mais ter o formato ovalado. E aí, elas perdem esse apelido de corpo estriado, essas células que não migraram, que ficaram lá paradas. E elas vão se formar, se diferenciar melhor. Elas vão se diferenciar, tá tarde, já estou cansado. Elas vão se diferenciar nos núcleos da base, simples assim. Os núcleos da base que você conhece, putame, etc. Muito bem. E aí, no 6º mês, vai ocorrer uma ossificação ali na região do encéfalo, que vai impedir
o contínuo crescimento do cérebro, do telencéfalo, do diencéfalo. Então, é nesse momento que, percebendo que não tem como mais crescer, que já ossificou, que o cérebro, que o encéfalo, que o diencéfalo, eles começam a formar sulcos e giros, alguns sulcos mais profundos, como o suco de Sylvius, e aí vai formando vários giros da ínsula, que estão mais internos, de tal forma que consiga crescer, mesmo com uma capacidade limitada. É como se eu enrolasse ou dobrasse uma roupa para caber num espaço menor. Basicamente isso. Bem, o suco hipotalâmico, ele está representado aqui, certo? Eu falei que iríamos falar dele mais uma vez. Ele não desaparece, ele vai ser outrora reiterado, e é muito importante para alguns pontos específicos e singulares que eu não vou comentar agora para finalizar já, tá certo? Mas basicamente, o hipotálamo vai se diferenciar na hipófise, certo? Eu não estou julgando muito importante essa questão do suco hipotalâmico. Eu estou resumindo bem os pontos, certo? Você tem uma evaginação no diencéfalo que vai formar epífise, já foi falado isso, né? Estamos repetindo, que vai se diferenciar na glândula pineal. Então a glândula pineal vem da evaginação do diencéfalo. Você também tem evaginações no diencéfalo que surge e desaparece. Nós vamos chamar isso de paráfise. Do nada surge uma evaginação e aí ela desaparece. Paráfise. Qual a função dela? Nesse momento aqui, até agora, não tenho muita informação sobre a paráfise, mas quem sabe já deve existir algum estudo super interessante. Lembra sobre as comissuras? Isso daqui é bem interessante. Esse é o nosso penúltimo slide, né? Bem, são 6 comissuras no total, 4 delas estão na lâmina terminal, lembra? Quais são? O corpo caloso, que é a maior comissura de todas. No corpo caloso passa axônios, prolongamento de axônios para os 2 hemisférios. É no corpo caloso que aquela decussação faz com que a parte direita vai para a esquerda vai para a direita, e elas passam todas pelo corpo caloso. Você tem a comissura do hipocampo, a comissura anterior, e o quiasma óptico. São as 4 comissuras que estão na lâmina terminal. Vale a pena ver uma imagem disso. Eu não trouxe essa imagem aqui porque eu não encontrei uma imagem bem legal ainda, mas se procurar um pouquinho mais é possível achar. Dá uma olhada depois. Bem, e as outras comissuras são a comissura posterior e a comissura da bênula, comissura interabenular. São as duas que não estão na lâmina terminal. Por fim, nós vamos falar agora sobre, mais uma vez, aqueles neuroblastos. O cérebro ele é dividido em camadas e cada camada tem uma função específica, aferente. E quando a criança nasce, começa a acontecer um processo interessante. Esses neuroblastos eles começam a migrar, quer dizer, durante a formação embriológica, certo? Esses neuroblastos eles começam a migrar e a primeira migração vai formar a 6ª camada. Veja, é de dentro para cima, né? A segunda migração vai sair da zona ventricular, do humano, da zona marginal, vai passar pela camada número 6 e vai ficar na camada número 5. A terceira migração de neuroblasto vai fazer o mesmo processo, sair da zona ventricular, do manto, da zona marginal, vai passar pela 6ª, 5ª e vai ficar na 4ª camada. O que isso significa, né, para nós? Significa dizer
que sabendo que cada camada tem origem das zonas ventricular, do manto e marginal, sabendo que a marginal dá origem também à substância branca, além de saber que são os neuroblastos e as suas migrações que vão formar cada camada, nós vamos compreender aqui que os neurônios que chegam na camada número 6, eles começam a multiplicar seus dendritos para fazer muitas sinapses na camada número 5, 4. Mas quando a criança nasce e precisa, por exemplo, dar um sinal para mexer o dedão do pé, vamos dizer assim, acontece um processo que a gente chama de desbastar, retirar o excesso. Porque aqui tem muitas conexões, muitas sinapses. E eu vou precisar disso tudo aqui para mexer só o dedão do pé. Então o corpo, ele analisa e vê qual é o caminho, ele estrategicamente organiza qual é o melhor caminho para que mexa o dedão do pé, sem excessos. Simples assim. O melhor caminho para mexer apenas o dedão do pé. Então o que acontece? Né? Você tem uma paralisia. Eu coloquei aqui a questão da paralisia cerebral. Quando não acontece essa seleção, quando o corpo fala assim, ó, você só vai usar a camada número 5 pro dedão do pé e só aquele neurônio ali. Quando isso não ocorre, todos os neurônios estão tentando resolver e não existe um caminho, e o corpo precisa realizar muitos movimentos concomitantemente. E aí, quando não ocorre essa seleção, quando não se retira esse excesso, quando não acontece quando não desbasta, né, aí ocorre o que nós chamamos de paralisia cerebral. Então, cada coisinha, né, está organizado de tal forma que consiga funcionar perfeitamente nesse sistema complexo.